Oi, gente, bem-vindo no podcast Sex em Toronto Síria. Sou Beatriz, sua apresentadora. A gente está aqui com um entrevistado maravilhoso, convidado, Luiz Alex. E eu vou deixar ele se apresentar porque ele tem muitos anos de experiência. E eu encontrei ele numa plataforma do TikTok, mas ele também está em outras plataformas. Muito boa tarde, Bia. Boa tarde a todos que estão aqui agora presentes no Sex em Toronto City. Muito prazer em conhecê-los. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela gentileza, a gente já vem falando há alguns dias. Eu fico muito agradecido, muito honrado em participar desse teu projeto. Eu acho extremamente alinhado com o que eu procuro fazer nas redes sociais. Eu trabalho com as redes sociais, na realidade, faz um ano. Agora, em fevereiro, fez um ano. Eu não trabalhava nas redes sociais. Peraí. Deixa eu fazer uma pause aqui. Quer dizer que em um ano, todos aqueles números que tem lá no TikTok de seguidores é em um ano? Em um ano, e tem quase os mesmos números na plataforma Quai, em 4 meses de trabalho. Meu Deus, tá vendo? Não é só eu que me apaixonei assim tão rápido. Foi assim, eu vi, nossa, tem tudo a ver com o que eu quero trabalhar. Então você tá no TikTok. Eu tô no TikTok, que me contratou, sou contratado do TikTok, eu sou contratado do Quai também. Nos últimos dias eu parei de colocar só minha vida pessoal ali no Instagram e comecei a falar um pouquinho do trabalho que eu faço também, não só como terapeuta de casais, como terapeuta de autoestima, né, de comportamento. Eu sou psicanalista, eu trabalho com terapia de comportamento. Eu trabalho com casais já há 18 anos. Na realidade, quando eu comecei um ano atrás, eram 17 anos. Trabalho com aconselhamento de casais, eu já trabalhei com jovens. Eu já fiz muitos trabalhos assim na área do aconselhamento, na área terapêutica, trabalho com desenvolvimento de equipe, trabalho, né, no ramo corporativo também. Eu tenho algumas profissões que eu trabalhei. Eu trabalhei com engenharia de telecomunicações durante muito tempo, trabalhei com gestão de empresa, com gestão de crise, sou um músico. Opa! Peraí, será que eu vou ter que fazer um outro podcast, então, com você? Uma outra entrevista onde a gente faz uma introdução de você cantando em inglês pra gente? Pode ser. Agora, durante a pandemia, eu gravei um álbum de músicas próprias, minha e da minha filha. E a gente... Mas a minha filha separou um tempo para se preparar para o vestibular. Ela passou agora em engenharia eletrônica, ela está querendo seguir os passos também. E ela vai fazer engenharia, né, numa universidade muito conceituada aqui na URGS, no Rio Grande do Sul. Maravilhoso. E aí a gente deixou de Papai orgulhoso, né? Para ela poder se dedicar para isso. Há 2 anos eu comecei a trabalhar online, com atendimento online da terapia, da psicanálise. E eu queria te agradecer. Eu tenho certeza que muitos dos convidados, das pessoas que vão ter o prazer de ver o nosso vídeo no YouTube ou nas outras plataformas, que vão te conhecer através também do podcast, vão saber o porquê eu te trouxe aqui hoje. Porque o trabalho que você faz, eu sei que você até recebeu uma ameaça, né? Infelizmente, porque tem muito homem que não gosta de você estar ali falando com as mulheres e colocando elas no autoestima, né? Mas também tem muito homem que te adora porque você salva o casamento e o relacionamento deles. São muitos os relatos. Hoje eu conseguiria escrever tranquilamente uns 4 livros, de todos os relatos que já tem neste ano aí que eu trabalhei. O que aconteceu? Há quase 2 anos atrás, como é que aconteceu isso? Eu tinha um perfil de TikTok para fazer brincadeira com a minha filha, coisa de adolescente, criança. Mas aconteceu um evento triste na minha vida. Uma mulher muito importante na minha vida faleceu, que foi a minha mãe. Então, eu quis fazer um vídeo mais sério, assim, a partir de algumas conversas que a gente tinha, eu e ela. E aí, o que aconteceu? Esse vídeo viralizou, que são os termos das redes sociais, viralizou. Eu não tinha a menor perspectiva de viralizar, porque a gente estava no auge da gravação das músicas, então a minha ideia, eu já estava em contato com algumas rádios, e a minha ideia era me dedicar para isso, né, para divulgar as músicas nas redes sociais, até porque a gente não podia fazer show, não podia se apresentar, eu não podia mais fazer as minhas palestras, eu não podia mais atender as minhas turmas, as empresas, eu não podia, né, a pandemia danificou com nossa liberdade. Então, eu me reinventei, peguei algumas ideias e, para honrar minha mãe, o que acontece? As redes sociais hoje, elas te oferecem muitos nichos. E tu tem que escolher um, tu não pode levantar todas as bandeiras, por mais que tu ache certo, correto, por mais que seja necessário, haverão outras pessoas que vão fazer isso até com mais propriedade. E aí, o que eu fiz? Eu me dediquei única e exclusivamente
a fazer vídeos instruindo os homens a tratarem as mulheres com decência e educação. Eu comecei a combater o machismo estruturado. Não aquele machismo da Lei Maria da Penha, que ele é óbvio que tem que ser combatido, que é o machismo da violência, da agressão, do estupro, da morte, né, da violência, porque isso é muito gritante. Por exemplo, durante a nossa hora inteira, só para que as pessoas tenham ideia, nós teremos 1 hora aqui de podcast. Durante esta 1 hora, de 7 a 8 mulheres irão perder a vida dentro desta hora. Muito triste. Agredidas por violência sexual, por violência doméstica, emocional, né? Violência psicológica e irão perder a sua vida. Simplesmente por serem mulheres, né? Simplesmente por isso, porque mulher, num conceito muito amplo, né, numa sociedade machista, patriarcal, ela é um objeto. A gente está aqui só de Por decoração. ser um objeto, né? Ela pode ser descartada ou ela tem que sujeitar, ela não pode ter vontade própria, ideia própria, ela tem que se sujeitar à vontade machista, não à vontade masculina. Há certo idealismo da mentalidade masculina, né? Então, mas aí é a ideia da mentalidade machista, que é um masculino distorcido. E claro que eu encontro nisso, é óbvio que dentro do meu material eu falo de uma maneira genérica, e eu sei que existem homens que cuidam bem das suas esposas, também né, conheço. da sua companheira, do seu companheiro, dos seus filhos, porque quando perguntam se eu falo de relacionamento só para homem e mulher, eu falo para seres humanos. Independente da orientação sexual, eu falo para pessoas. Eu não trato orientação sexual, não trato religiosidade, eu não trato raça, eu não trato preconceito. Eu falo sobre comportamentos abusivos, comportamentos tóxicos, e como foi deixado muito de lado essa questão da feminilidade, da masculinidade com honra, né? Com ética, com moral, com respeito, dentro de um procedimento, de um padrão natural. Eu comecei a fazer vídeos ensinando os homens, né, falando para os homens o que é o machismo estruturado, não aquele... Explica pra gente, assim, porque tem muito homem que vão ver esses vídeos, porque meus irmãos, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho irmãos maravilhosos, super fã, vejo como eles tratam as mulheres, inclusive eu vivo falando pra eles, eu quero encontrar um parceiro como vocês, porque eu me inspiro neles, são meu modelo, né? Então, explica para o público masculino 2 tipos de exemplo de o que seria o bom e o mau machismo. Então, o machismo ele não vai ser bom em nenhum momento, porque ele é a atitude de subjugar a mulher. Correto. Então, por exemplo, a atitude masculina de proteger a mulher, que é ensinada. Quando é que ele é bom? Quando o homem protege a mulher naquilo que é pertinente a ele, sabendo que ela também protege ele em outras áreas. Quando é que ele é ruim? Quando o homem, sob a bandeira, ele usa como desculpa: estou te protegendo, estou colocando a comida na mesa, tu tem que fazer as coisas que eu te peço, tu não pode fazer as coisas que eu não deixo. Quando ele começa a coibir a mulher na questão intelectual, emocional, quando ele começa a jogar na cara dela, por exemplo, ele pode não dar um tapa no rosto, ele pode não agredir, ele pode não abusar, porque existem muitas mulheres que sofrem abuso dentro do matrimônio, quando elas não estão com vontade, quando elas não estão fisicamente saudáveis para ter uma relação sexual, mas acabam tendo, porque senão o marido cobra, fica agressivo verbalmente, fica agressivo emocionalmente, ignora, trata mal, adultera. Então isso é um abuso sexual. Mas quando ele agride dizendo: tu não ia ser ninguém se não fosse eu. Se não fosse por mim, tu ainda estaria lá, vivendo lá com a tua família, que é muito inferior a mim. Se a gente terminar o nosso relacionamento, tu não vai conseguir se sustentar porque tu é incompetente. Não adianta eu te explicar do meu serviço porque tu não é inteligente para entender. Eu já te falei um monte de vezes que não é para te falar com aquelas pessoas, que eu não gosto. Eu já disse para ti que eu não quero que tu vista essas roupas, eu não quero que tu vá numa academia. Isso é uma agressão emocional, psicológica, onde o machismo ele se disfarça de proteção, de religiosidade, ele se disfarça de um conservadorismo patriarcal, que como se o homem tivesse domínio, propriedade sobre o corpo da mulher, inclusive sobre a questão intelectual. Então, os meus vídeos vêm ensinar isso, o respeito, a intelectualidade, eu mostro nos meus vídeos como as mulheres já toleram a infantilidade masculina,
que existe diferença entre o emocional masculino e o feminino, existem propósitos diferentes. Mas quando a gente fala disso tudo, né, de masculinidade e tudo isso também, quando, por exemplo, eu tô ouvindo tudo que você está falando e como mãe de um menino, eu me sinto, assim, uma grande responsabilidade da forma que eu educo ele, né? Porque, tipo, eu já ouvi o pai dele, porque a gente faz guarda dividida, então a gente não convive no mesmo teto, e quando eu ouço o pai falar, para de chorar, homem não chora, eu falo, não fala isso, o homem chora também. O homem também tem um lado sensível. Isso já entra lá dentro da área da psicanálise, que é quando eu atendo os meus pacientes, entra dentro dos traumas emocionais, que criam comportamentos disfuncionais. Então, sim, os homens são educados, na sua grande maioria, para não amadurecer emocionalmente. Quando tu negligencia uma parte da tua vida, o físico, que as tuas emoções elas são pulsos. Tu não consegue evitar. Existe uma gama de emoções que nenhum ser humano consegue evitar. O que a gente consegue evitar e construir são sentimentos, que é a experiência que a gente tem alinhado com a nossa educação, alinhado com a nossa linguagem, né? Tanto a falada, que é como a gente pensa, né? Pensar em português, pensar em inglês, pensar em francês, pensar em espanhol, como com o nosso superego, que são os outros falando e nos ensinando, que é a nossa educação, a nossa moral e a nossa ética. Então, os nossos sentimentos são as nossas experiências de vida, somadas aos nossos estímulos externos, medo, desejo, paixão, tristeza, alegria, fome, surpresa, susto. Todas as nossas emoções, atreladas a emoções, vão criar ou não traumas emocionais. E os homens, eles são, na sua grande maioria, independente da nação, eles são muito imaturos emocionalmente falando. São imaturos. Por quê? Porque eles são podados desde a sua infância. Não entre na cozinha, que isso não é coisa de menino. Não chora, que isso é coisa de menino. Não seja apaixonado, porque isso é coisa de menino. Não dá o braço a torcer, porque isso não é coisa de menino, isso é coisa de menina. Na realidade, isso é coisa de ser humano. Emoção é coisa de ser humano. Gostar de alguém, estar triste, ser romântico, ser feliz, ser leve, se importar com alguém é coisa de ser humano. Por isso que tem muito homem que, quando mostra um pouco dessa vulnerabilidade e mostra, tipo assim, um pouco mais de romantismo com uma menina ou com uma mulher, e que os amigos à volta, olha lá, não sei o quê, e começa a zoar ele, né? Porque mostra um inconforto nos outros para poder, que eles não têm essas atitudes, né? Vira uma forma que as pessoas te veem, então você é julgado por isso. É que existe uma necessidade social das pessoas delas se sentirem superior. Então, isso é um contexto social também. E a masculinidade, a feminilidade, elas acabam sendo duas ferramentas importantes para que tu te coloque como importante dentro do conceito social. Então, já não é de agora, já é de muito tempo, em que a mulher mais feminina, a mulher com o corpo mais torneado, a mulher com o cabelo mais bonito, a mulher com os olhos, a mulher que chama mais a atenção dos homens, ela tem um lugar de destaque, ela não precisa se impor, ela não precisa trabalhar muito a sua inteligência, ela é aceita de uma maneira mais fácil. Assim como o homem mais viril, o homem mais bonito, com o rosto mais quadrado, aquele que se impõe, que nenhum outro homem pode se desafiar. Isso, a natureza é assim, né? A lei da imposição, a lei do poder, a lei da atração, né? De ser atrativo. Só que essa construção ela é muito confusa, ela tem limites muito delicados que acabam traumatizando ou não. Sim. E ao longo da história, principalmente a partir da Idade Média, a partir de um domínio religioso medieval, impondo regimes morais e éticos, distinguindo severamente homens e mulheres, é que essas construções sociais começaram a ficar muito deturpadas. Até porque a gente tem que entender que, ao longo de todos esses anos, e principalmente dos últimos 500, 600 anos, a ciência, a filosofia e a tecnologia mudaram demais com relação a todos os outros anos para trás disso. Concordo, então, a sociedade não só vive o seu conjunto social ali, né, dos seus usos e costumes tribais, vamos dizer assim, né, locais, como começa a viver uma miscigenação de cultura, de raça, de credo, de cor, de dinheiro, de tecnologia. Por quê? Porque agora não tem mais limite no mundo, a gente consegue viajar, a gente consegue ler, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso fazer podcast, você no Brasil, eu aqui. E você no Canadá.
e a gente consegue trocar informação e a gente consegue construir novos conceitos sociais. E eu consigo estar falando uma coisa que há 10 anos atrás era impossível ver um homem falando, que é: o machismo não faz bem para a sociedade. Não faz bem. Então, não faz bem para os relacionamentos. Para nenhum tipo de relacionamento, mas não faz bem para o homem também. Não. Eu só queria cumprimentar uma pessoa que entrou aqui na live, que eu vi que entrou aqui agora, e dar os parabéns, que é o meu instrutor de Muay Thai, Jair Rodrigues. Porque a equipe dele ganhou um campeonato de Muay Thai. Eu sou atleta de Muay Thai. Nossa, então aproveitar que a gente vai fazer essa pose aqui na live, vamos pedir para todo mundo que está ali na live de compartilhar esse vídeo, gente. Compartilhem, chamem as pessoas que não conhecem o Psi maravilhoso para vir conhecer. Quem não conhece o podcast Sex in Toronto City com a apresentadora maravilhosa Beatriz, vem para cá conhecer a gente. E a gente está falando de um sujeito aqui que é tão importante para quem tem filho, homem que está educando, que tem namorado, que quer ser um namorado melhor, que quer ser uma pessoa que quer entender esse mundo de homem, mulher, relacionamento. E a gente vai aprofundar um pouco mais, que eu quero falar também. Hoje em dia, nos relacionamentos, né, do machismo e tudo mais, a mulher perde muito a voz dela. E também e atrapalha muito de se exprimir verbalmente nas vontades dela. E não só na vontade dela na sociedade, mas também na vontade dela da parte íntima dela, né? Eu tenho escutado muitas pessoas falando assim: nossa, eu conheci tal pessoa e eu queria ter tido mais tempo de conhecer mais, mas a gente já foi pra cama e chegou lá na hora do vamos ver, não foi bom. E na minha cabeça eu falo assim: será que é importante da gente conversar sobre os gostos sexuais de cada um? Tipo, por exemplo, se eu tô na hora íntima lá, o cara vem me mate o pé tapa na cara. Peraí, não gosto disso, não faz. Mas como que ele vai saber os limites se a gente não conversa sobre isso? Muito interessante, muito interessante. Então, fala pra gente. Até porque assim, o que acontece com a sexualidade humana? Quando as pessoas elas vão ter relação, elas não trabalharam a própria sexualidade. Então hoje nós temos pessoas mais jovens, mais resolvidas sexualmente do que as pessoas já a partir dos seus 30, 40 anos de idade. Porque são pessoas que não se permitiram por questões sociais, morais e éticas, por questões religiosas, e por causa do machismo também. Como eu disse, o machismo não faz bem nem para as mulheres e nem para os homens, e excetuando a violência, porque eu não trato muito a violência nos meus vídeos, eu trato mais comportamento, a partir de coisas que eu experimentei na minha vida, boas e erradas. Muitos dos vídeos ali eu não aprendi lendo um livro, eu aprendi errando, prática, até né? que eu acertei. Então tem alguns vídeos que eu vou ficar, porque muita gente vem me criticar lá, mas tu acha que tu é perfeito? Eu falei, não, muitos vídeos falam da minha imperfeição, dos meus erros, né, das minhas dificuldades, até que eu chegasse no ponto de entender. Que eu ouvi você falando que você também já foi um machista num certo ponto da tua vida. E eu me sentia desconfortável dentro daquele conceito, mas eu me sentia culpado por não segui-lo. Eu acreditava, inclusive, que eu tinha que impor aquele tipo de conduta, porque aquilo faria bem, e é o que a minha família esperava que eu fizesse. A sociedade em geral, né? A sociedade esperava. Então eu era uma referência. Então eu não só aconselhava casais, como eu celebrava casamentos. Eu era uma referência. Então eu não poderia errar, eu não poderia me divorciar, eu não poderia sofrer, eu não poderia chorar, eu não poderia me apaixonar de novo. Por quê? Porque aquilo não era permitido para minha pessoa social. E aquilo me fazia mal, porque eu tinha que sustentar coisas que eu mesmo já não acreditava mais. Então os vídeos eles vêm falando disso. Eles vêm falando de uma saúde emocional dentro dos relacionamentos que ajudam. Eu tenho muitos relatos de homens que vêm me agradecer, não só por salvar o relacionamento, mas porque eles são mais felizes. E porque as pessoas que eles amam estão mais felizes e eles não sabiam mais o que fazer. Eu queria, ainda vou tentar um dia encontrar uma pessoa, talvez que vai vir falar disso, da liberdade que se sente por dentro. Você mesmo pode falar disso, né? Porque quando você vive nessa pressão, homem não pode isso, homem não pode aquilo, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado. Quando você se libera dessa... Psicologicamente falando, olha só. A saúde mental é outra, né? Dentro do assunto que eu estava falando, os casais hoje, como não existe mais a necessidade social de estar casado para ter relação sexual, e vamos deixar claro aqui,
as pessoas nunca deixaram de ter relação sexual por não estarem casadas, elas só mentiam que não tinham. Hoje elas pararam de mentir, porque elas tiveram sempre. Tiveram sempre, isso aí não tem como, nós não chegamos a 7 bilhões de pessoas no planeta guardando... Eu não, hein, eu não faço isso. Guardando sexo para o casamento, né? Isso não aconteceu. E esse é o grande ponto da questão. A sexualidade, ela é despertada já na criança e ela não é tratada. Então, as pessoas não se conhecem sexualmente. Muita gente reprime, né, quando vê uma criança se descobrindo ali. Elas não conseguem separar a sexualidade do sentimento, do gostar de alguém, do ter desejo sexual, por ter amor, por ter paixão. Sabe? As pessoas acabam sendo traumatizadas, não conhecem como o seu corpo funciona, não conhecem os ciclos hormonais, tanto do homem quanto da mulher. Elas não entendem as suas taras, as suas neuras, os seus medos, os seus traumas. E aí o que acontece? Junta uma pessoa que tem um histórico sociofamiliar econômico, junta um homem ali que foi instigado a ser um garanhão, junta ali uma mulher que foi ensinada que se ela cedesse a prática sexual logo no início do relacionamento, o homem nunca ia valorizar ela direito. Os dois vão lá ter relação sexual, não cuidaram da higiene, não cuidaram da saúde, não cuidaram do momento, jantaram, beberam muito, esqueceram os limites do corpo, estão com sono, passou do horário, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tá pronto o circo para dar errado. Mas, psicologicamente falando, a mulher ela tem que se mostrar segura, sensual. O homem tem que ser viril, ele não pode falhar, ele não pode ter problema de ereção, ele tem que ser aquele cara que vai dar o melhor lugar para ela da vida dela. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque a mulher não tem desejo e orgasmo e a sexualidade dela é motivada por atributos no homem que ele não desenvolve. A sexualidade do homem é cheia de traumas e inseguranças, porque o machismo deixa os homens inseguros. Qualquer sensibilidade no homem, qualquer desejo no homem que seja diferente do possuir, dominar e ser poderoso ali na mulher, é sinal de que ele é frágil sexualmente, a sexualidade dele é questionada. Então, esses tabus todos atrapalham muito os relacionamentos. Então, as pessoas sofrem. Sim, agora você falou uma coisa também, que não tem muita gente que tem conhecimento sobre isso. Muitos homens acham que não, mas você falou que homem também tem a período do hormonal ali, né? A mulher tem Então, vamos falar só um pouquinho sobre isso para os homens entenderem que quando uma mulher fala assim, ó, você tá no teu TPM? Chama SHI, Síndrome do Homem Irritado. É um termo técnico, médico, né? Uau. Testosterona baixa, alguns problemas de magnésio, alguns problemas de suplementação alimentar, ou o homem está estressado, ele está ansioso, ele está com algum problema de saúde emocional, saúde mental que não está tratando, ele pode estar tomando uma medicação. Normalmente as pessoas tomam um medicamento para tratar algum tipo de inflamação, infecção, ou qualquer outra coisa, ou queda de cabelo, e eles não leem a bula, eles não leem as contraindicações ou as reações adversas. E irritabilidade, falta de libido, falta de desejo, problema, homens que se alimentam mal, que fumam, que têm problema de desde mau hálito, né? Que isso é importante também que as pessoas entendam, né? Porque as pessoas se gostam pelos seus feromônios, pelo seu cheiro. Sim. A pessoa consome muito álcool, muito cigarro, comida gordurosa. Elimina um pouco, né? Vai inibir um pouco o contato físico. Quanto menos contato físico, menos carinho, menos romance, menos desejo, vai perdendo muita qualidade. Até problemas de saúde, problemas arteriais, de pressão, problemas vasculares, que vão impedir o homem de ter uma boa performance, ele vai usar uma medicação errada para ter, e isso vai afetar demais a qualidade do sexo, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora você falou a palavra-chave aí, vai afetar a parte sexual, o sexo, né? E indo nesse lado aí, você acha que, é uma das perguntas que eu tenho anotado aqui para você acha que os homens, de uma forma geral, assim, eles conhecem o que as mulheres querem deles sexualmente, a feminilidade sexual da mulher? Não, a maioria dos homens tem uma ideia machista sobre o que as mulheres querem. Quer só? E não só isso, assim... hoje em dia, como parece que está mais fácil, mas tudo truque da mente. Sempre foi a mesma coisa. As mulheres sempre, né, tiveram desejo. Elas só escondem mais fácil. As mulheres, elas são mais astutas, elas são mais maduras, elas são ensinadas desde cedo
de que elas têm que estar atentas aos movimentos, porque elas serão ludibriadas se elas não se atentarem para isso. Os homens vão te enganar porque eles querem uma única coisa: tocar no teu corpo, te ver nua, te possuir. E depois disso, então, regra geral, não falando nem de caráter, porque às vezes se aprende isso. E olha que eu não estou nem entrando na área da personalidade da pessoa, eu não estou nem entrando em traumas e comportamento disfuncional. Porque isso tem muito a ver também, né? Os traumas de cada um. Eu não estou nem entrando na parte da psique humana, né? Que é aí de ego, superego, diferença entre sentimento e emoção, as construções sociais, as expectativas familiares, as crenças limitantes. Então, tudo isso, né? A questão dos preconceitos, a questão dos medos, a questão da limitação financeira, da questão cultural, social, enfim. Tem uma série de coisas. Complexidade, né? Tão complexo. O ser humano é muito complexo. Eu estou falando só da parte da conquista mesmo. Tu perguntou, será que os homens têm noção do que as mulheres esperam? Não, porque os homens são inseguros. E eles foram ensinados a disfarçar a sua insegurança, os seus medos. Entende? Eles acham, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sim. Um exemplo mais comum, não desmerecendo as mulheres que vivem dessa forma e nem os homens. Não é um demérito, hipótese alguma. É apenas um modelo, só para não criar uma polêmica aqui nas redes sociais, né? Sim. Apenas um modelo onde as pessoas podem pegar este modelo e transpor ele para a sua realidade de alguma maneira. Ele é apenas um modelo. A mulher trabalha durante o dia. Então ela sai de manhã, quando ela acorda, ela vai cuidar dos filhos e arrumar os filhos para levar eles para a escola, porque o pai vai levar eles para a escola. Isso numa classe ali que a família tem essa condição, porque a grande maioria das mulheres, por exemplo, né, elas vão acordar sozinhas, o marido não está em casa, elas criam os filhos sozinhas, elas vão deixar os seus filhos numa creche onde eles vão ser mal cuidados, porque é do governo, elas vão pegar 2, 3 conduções para ir trabalhar, para cuidar do filho dos outros, para se sujeitar a um salário menor, fazendo o dobro do que os homens fazem, vão voltar para casa à tarde, vão cuidar dos filhos sozinhos. Eu não estou falando dessa mulher, eu estou falando daquela família que aparentemente é tradicional. A mulher acorda, prepara os filhos, faz o café, o marido senta na mesa, olha para o celular, não conversa nada com ninguém, porque ele já está atrasado, ele bota os filhos no carro, ele não fala nada com as crianças, ele vai trabalhar e a mulher vai para o seu trabalho. Eles voltam para casa, à noite, a mulher vai lá botar roupa para lavar, ver se as crianças estudaram, fizeram tema, vai preparar o jantar. O homem não teve... Raramente ele vai ter a paciência de ter passado no mercado para fazer alguma compra para o jantar. Porque ele vai dizer que está de saco cheio, que ele está nervoso por causa do trânsito, que ele está estressado, porque o serviço dele é muito importante. Ele nem pergunta para ela como é que é o dia dela. Ou como pode ajudar, né, na rotina do dia a dia, né? Ele nem leva em consideração, ele está estressado, ele é extremamente importante. Aí a mulher prepara o jantar, bota as crianças para dormir, ele não tira nem o prato da mesa. Aí a mulher vai lá, lava a louça. Aí ele toma um banho demorado, vai para o banheiro com o celular. A mulher sabe que ele está lá vendo o WhatsApp dos amigos, que estão mandando lá a mulher pelada, está curtindo foto de mulher na internet, está lá agindo como homem machista, egoísta, que precisa de uma educação nova, que precisa quebrar esse paradigma. Aí ele sai do banho, daí a mulher vai lá tomar o banho dela. Mulher não é que nem homem. Mulher tem que cuidar da pele, tem que cuidar do cabelo, tem que tirar a maquiagem, né? A mulher tem... A intimidade da mulher é diferente, tem que cuidar, porque ele vai querer ela cheirosinha, arrumadinha, bonitinha, na cama para ele. Ele vai querer, mas ele não fez a barba, ele só passou uma água no cabelo, passou um sabonete no corpo, tá lá deitado. Aí o que vai acontecer? Ele vai querer ter uma relação sexual com aquela mulher, com a companheira dele, como se fosse um vídeo pornográfico, que é o que ele olha durante o dia com os amigos. E ele não vai ter aquele desempenho de 2 horas do vídeo pornográfico que ele viu. Ele vai ter um desempenho, se ele tiver saudável, um homem comum, um desempenho ali de 4, 5 minutos. Que dentro da cabeça dele ele foi um herói. Quer dizer que quem tem 10 minutos a 15 minutos já é campeão. Já é campeão. Aí a mulher vai ficar lá naquela frustração, na sua grande maioria das vezes, isso é um fato científico. A maioria, eu vou dar um percentual aqui que pode oscilar um pouquinho, mas vamos chutar um percentual. 90% das mulheres, 85%, 90% das mulheres que estão num relacionamento regular, que estão num relacionamento, certo? De algum tempo já. Eu não estou falando das solteiras. Dentro deste número não entram as solteiras, não entram as mulheres resolvidas, não entram os casais que se amam e se conversam, não entram os casais que... Não tem relacionamento durante 9 anos. Eu estou falando ali, 90% das mulheres não tem orgasmo no ato sexual. E a maioria dessas mulheres nem sabe o que é o orgasmo. E elas têm vergonha de perguntar. Sim. Porque a mãe teve vergonha de explicar, não explicou, porque nunca perguntaria isso pro pai, porque o outro namorado era apressadinho, não casou com ela,
porque esse que casou não tem compromisso algum de estimular ela, de tratar ela bem, de ser romântico, eles estão casados. Eles aprendem na sociedade, às vezes até dentro da igreja, que o compromisso da mulher é dar sexo pro homem. Então ela vai lá, faz para se livrar daquilo de uma vez, porque ela vai sofrer ali 2, 3 minutos mesmo, né? E vira tipo uma tasca do dia dela, né? De limpar a mesa, de tirar comida, mais uma tasca. E ele vai reclamar que ela é fria, que ela não tem vontade, que ela não ama ele, que ela não está apaixonada, mas ele é que não sabe estimular ela. Então, a sociedade não conversa sobre sexualidade. Quando essas pessoas saem desse relacionamento, que elas vão se inserir na sociedade de novo, que a sociedade já mudou, não é mais como elas são quando são jovens ou quando são adolescentes, que eles não sabem mais como fazem para abordar uma pessoa da idade que eles vivem hoje. Por exemplo, o medo das mulheres hoje é: será que eu encontro alguém que compreende que eu sou uma mulher independente financeiramente, que eu crio os meus filhos, que eu não baixo a cabeça para qualquer coisa? Será que eles conseguem? Eu tenho a minha própria opinião. Eu tenho a minha opinião. Eu sei falar não. Então, assim, eu não vou poder dizer para ela: não vai na academia porque ela vai e pronto. Não fala com aquele teu amigo porque ela vai falar e pronto. Os homens hoje não são maduros para enfrentar isso. Eles não estão nessa maturidade. Então, o que aconteceu? Eles começam a procurar meninas mais jovens, que não se apaixonam facilmente pela ideia de um homem mais maduro, que já vai proteger elas, inclusive financeiramente. Então, essas distorções causam problemas sociais. E aí eu comecei a construir os meus vídeos, em cima de todos esses detalhes. E hoje já são mais de 50 milhões de visualização, são muitos seguidores, muitas seguidoras. E o que eu queria também perguntar é o seguinte, para mim e para as outras mulheres também que estão solteiras, né, que recebe, você tá ali falando, tentando ter um relacionamento com essa pessoa, tentando se apaixonar pela sua personalidade, tentando conhecer quem que é essa pessoa, e aí o que acontece, você tá ali há pouco tempo só conversando e você recebe nudes. Será que é essa? Quando você recebe nudes de um homem, o que ele tá querendo? Ele tá querendo falar assim: isso aqui é o que eu tenho pra te dar? Ele tá querendo dizer: é só isso que eu quero. O que ele tá querendo dizer é assim: eu não me... Olha, escutem bem, isso é muito importante, porque isso é uma verdade. Olha, gente, peraí, escuta aí. Nudes, olha o que quer dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: eu não tenho um verdadeiro interesse pelas coisas que a gente está conversando. Eu não estou sendo sincero quando eu estou elogiando a tua questão profissional, quando tu me conta. Eu não estou sendo sincero quando eu estou te elogiando as tuas emoções, dizendo que tu é diferente, que nunca ninguém conversou assim contigo. Ele está usando de subterfúgios que ele usa com tantas outras pessoas, porque ele acha que para a mulher é importante ele fazer ela se sentir importante, respeitada, admirada. Aí quando ele chega a mandar o nudes, ele está dizendo: olha só, essa conversa aqui já me cansou. Eu não quero conversa, eu só quero transar e ir embora. Eu não quero me envolver contigo emocionalmente. Quando ele está mandando nudes, ele está dizendo que não quer se envolver, não quer ter responsabilidade emocional. Te perguntando o seguinte: tu entendeu que eu só quero transar? Uhum. E não é uma questão também de querer, porque acontece que eu recebo nudes e eu completamente ignoro. A pessoa ainda tem coragem, fala assim: tu não falou nada sobre a foto que eu tinha. Eu falo: o que tinha pra falar? Já perdeu a graça. Essa parte visual para os homens, de achar que eles vão impressionar a mulher com alguma parte do seu corpo, com o abdômen sarado, com o braço forte, mostra ali, tira foto ali da genitália. Os homens não entendem que isso não faz diferença, né? Não é isso que importa para as mulheres. Claro que quando as mulheres estão juntas, elas comentam sobre o homem bonito, de físico bonito. Esse cara é bonito. É lógico que falar sobre a beleza é uma coisa trivial, normal, social. Tu achar uma pessoa bonita, não quer dizer que tu vai sair tendo relação sexual com ela. Sabe por quê? Porque é engraçado assim, eu tenho quase 800 mil seguidores nas minhas redes sociais e eu nunca recebi um nude de mulher. Eu já recebi... Olha só, já me perguntaram se eu sou casado, já pediram desculpa: tu me desculpa, mas tu é bonito, tu é legal, olha, um homem assim que eu queria casar. Mas você já deixa bem claro, porque eu vi que você tem uma parceira e ela é linda. E eu nunca fui assediado de uma maneira imprópria, nunca fui. E são quase 800 mil pessoas me seguindo, onde 95% do meu público é feminino. Então você acha que isso é uma coisa da mulher, que ela respeita mais o homem nesse sentido do que o homem respeita a mulher, né? Porque o assédio nas redes sociais eu tenho... É que para a mulher,
As mulheres, quando elas assistem o meu conteúdo, elas literalmente estão conectadas e elas acham importante. Os homens entram na internet, na maioria das vezes, para procurar assunto de carro, futebol, de alguma coisa que eles gostam, para ficar olhando mulher com pouca roupa, de biquíni, sabe? Uma mulher desconhecida. A minha mulher que comentou, por exemplo, ela é modelo de roupa fitness, de biquíni, de roupa fitness. Ela é uma atleta de crossfit. Ela é linda. Então ela tem né? Qual que é o nome dela? Vamos falar oi pra ela. Andressa. Andressa, beijo, hein? Ela é linda. E ela não recebe assédio hoje, até porque nas redes sociais dela dá para ver que a gente está se relacionando. Mas dos poucos assédios que acontecem, ela não consegue nem responder, porque é uma coisa improvável. Os homens entram no perfil de mulheres que estão em outro estado e convidam para jantar. Uhum. Outro quer ser isso para jantar, quer vir aqui para casa. Concordo. Tem um caso uma vez no TikTok que um cara começou a comentar todos os vídeos dela, inclusive o que ela estava comigo, convidando ela. Eu caso contigo, eu largo tudo e vou viver contigo, tudo. Daí eu entrei no perfil dele e vi que ele é casado. Aí eu disse pra ele é casado. Isso aqui é o perfil da esposa dele. Ó. Pergunta pra ele se o que ele tá dizendo pra ti, a fulana de tal, aí copia o link dela, a fulana de tal concorda. Uhum. O que ele fez, como todo hétero, machista, irresponsável faz? Ele bloqueou todas as redes sociais e sumiu de maneira covarde. Por quê? Porque ele não queria se expor. Ou seja, tu imagina o constrangimento, o descontentamento de uma mulher que está lá cuidando dos filhos dele, cuidando da casa, né? E ele na internet assediando um monte de mulher. Exatamente, mas que está comprometida com outras pessoas, que está comprometida com seu marido, como se ela fosse dizer assim, não, eu vou largar o meu marido aqui agora, o meu trabalho, a minha casa, eu vou pegar um carro e eu vou até ir à tua casa, até onde tu tá. Vamos ter, então, este momento incrível que tu está prometendo ter comigo, porque era isso que eu estava esperando para minha vida. Isso não passa na cabeça de mulher nenhuma. Isso é uma infantilidade machista masculina ridícula. Agora, e nenhuma mulher cai. Você tocou num ponto que eu quero abordar também, falar, porque eu acho ridículo demais o que está acontecendo nessa história do mendigo, da mulher do trainer, né? Porque esse mendigo, ele também expôs a mulher demais. Eu tinha o nome dele aqui, que eu tô no Canadá, eu não tô vendo muito bem toda a polêmica, só um pouco pela rede social que eu ando, mas a forma do que aconteceu e da forma que ele expôs essa mulher, eu tenho muita compaixão, assim, muita empatia para ela. Porque esse evento é um fenômeno negativo bem interessante de se conversar a respeito de sexualidade. Primeiro que a mulher ela já era sabido da família, né, que ela estava tendo alguns eventos que ela precisava de ajuda emocional. Segundo que fica muito estranho a forma com que literalmente todos os relatos eles não se encaixam bem, certo? Então, assim, para saber como ela acabou dentro de um carro, tendo relações com uma pessoa que ela não conhecia, e esse é o fato, porque as pessoas... Não só pelo fato de não conhecer, né? Existe muita malandragem na mídia, né? É um mendigo, então as pessoas... Ele estava sujo, então as pessoas entram já com aquela situação, uma mulher limpa, bonita, se deixando possuir por um homem sujo, que não tomava banho, cheio de doenças. Não foi bem assim a situação. Mas foi uma situação muito triste, porque ele, evidentemente, é uma pessoa com desequilíbrio emocional. E ela, sim, provavelmente, né, já com laudo médico, psiquiátrico, estando em surto, estando com um problema psicológico, delírios, né? Ela não estava de posse das suas faculdades mentais, ela não faria aquilo ali daquela forma, até pelo mulher risco. Nenhuma faria. Não faria. Não. Aí é que tá. Existem muitas pessoas que possuem traumas emocionais e comportamentos disfuncionais, taras sexuais, e essas pessoas se expõem, sim, a muitos riscos. Existem muitos casos, existem muitas situações em que as pessoas passam por riscos para ter relações sexuais, inclusive com estranhos. Porém, não é esse o caso. Não é o caso dessa mulher casada que nunca vivia aquilo. Este caso é um caso esdrúxulo, distorcido, mas o que chamou a atenção foi um evento até depois disso, porque o marido agredia ele, até aí a gente não prega a agressão, mas qualquer um naturalmente ia ter uma reação descontrolada. Mas enfim, o que chamou a atenção, e eu fui muito combatido nas redes sociais, fui muito criticado quando eu disse que ele estava errado, é que divulgaram vídeos dele comentando, falando, descrevendo como foi a relação sexual deles dentro do carro. Quando ele começou a descrever aquilo ali eu vi que tudo era mentira. Por quê? Porque quem literalmente sabe como funciona o corpo humano, como funciona o espaço dentro do carro, quem já se aventurou
com a companheira, com o companheiro, de namorar dentro do carro, quem literalmente sabe o que é uma prática sexual, sabe que dentro do carro não dá para fazer daquela forma, daquele jeito. As coisas não aconteceriam daquela forma como ele estava descrevendo. Ele descreve, ele amplifica muito. Alguma coisa aconteceu, sim, eles tiveram relação, sim, mas ele não deveria expor, ou a mídia não deveria expor, porque a gente estava expondo sexualmente, aquilo foi abuso, foi crime, né? Foi um crime contra a moral, contra a vida daquela mulher. Foi um segundo crime contra a vida daquela mulher. Mas a sociedade apoiar, achar bonito, e por causa da forma daquela pessoa falar, daquele homem falar de uma mulher, daquele jeito, as pessoas apoiarem, fazerem memes, divulgar. Aquele homem, Mas ele ganhou não carro, não tem ele só ganhou esse... lugar para morar, ele ganhou apoio, ele ganhou visibilidade nacional. Foi ridículo. Sim, Sem e outra precedente. coisa, que o que me pasma demais também é vídeos que foram transmitidos também num grupo de WhatsApp que eu estou participando, é onde que ele aparece numa festa com um monte de homem, tem essa moça linda do lado dele, beijando ele, dando, sabe, beijo na boca e tudo mais. Eu fico assim, meu Deus, peraí. E ela já se manifestou dizendo que ela não estava bem. Ela já disse que não se lembra. Ela já veio ao público dizer que ela devia estar muito alcoolizada, que tinha acontecido alguma coisa, porque ela não se lembra. Ela diz que vê o vídeo e não se lembra daquilo ali. Porque ela já se envergonhou de ter feito. Demais, porque a gente vive falando, né, de querer buscar o melhor pra gente, mas a imagem que a gente reflete na sociedade dessa forma tão transparente assim, do jeito que foi, é como o cara virou Dom Juan agora, que é toda mulherada que fica posando do lado dele. Virou herói dos homens porque pegou uma mulher bonitona e tal. Isso não me entra na minha cabeça. Infelizmente aconteceu bastante disso. Teve muitas pessoas que fizeram isso, que acharam bonito, porque as pessoas são muito levianas hoje em dia. Elas aceitam muito fácil o deboche da condição humana, porque as pessoas sofrem hoje, elas se sentem inferiores de alguma forma, elas desejam coisas que elas não têm, fazer coisas que elas não fazem. Quando elas veem alguém sofrendo mais do que elas, ou se expondo mais do que elas têm prazer nisso. É um prazer bizarro, é uma distorção, é um trauma. E é muito triste, porque assim, nenhuma mulher deveria apoiar. Eu vou te dar um exemplo. Eu postei um vídeo criticando a exposição que aquele homem estava fazendo na plataforma do Kawaii. Eu postei esse vídeo lá, colocando a minha posição, porque assim, eu tenho filha, né? Eu tenho uma mulher, eu tenho uma irmã. É constrangedor para mim, como homem, ver a exposição que aquele homem fez daquela mulher. Eu me coloquei no lugar do marido dela, né? E do constrangimento que é sair na rua e todo mundo comentando essas coisas. Aí eu fiz esse vídeo. Tu acredita que a maioria dos comentários, e aí para quem está assistindo aqui, ó, não foi 5, 6, 10, 20, 30 comentários, tá? Foram mais de 40 mil comentários. Nossa. Dizendo que, olha só, por eu ser sensível à situação, por eu não achar que um homem tinha que expor a mulher daquele jeito, por dizer que aquilo era uma questão machista, por dizer que aquele senhor que estava se dizendo morador de rua, estava morador de rua, porque ele já tem problema na vida pessoal dele, estava errado, eu fui considerado idiota, eu fui considerado egoísta, estúpido, que eu devia ter sido traído pela minha mulher, que eu devia estar com medo da minha mulher sair tendo relação sexual na rua. Porque eu era de academia, então provavelmente eu não gostava de mulher. Então, as pessoas vieram me atacar, me cancelar, fui ameaçado. Se eu te encontrar na rua, eu vou te bater. Se eu encontrar teu carro, eu toco fogo no teu carro. O que tu tá fazendo, não vou aceitar, porque tu é um invejoso. Quer dizer, não conhecem a minha vida. Não sabe de onde que vem isso, né? Não ouviram o vídeo todo, não conhecem minha estrutura de vida e as pessoas se revoltaram porque eu só estava sendo contra, olha só, um homem. Eu não falei de condição financeira, eu não falei de cor, de raça, eu não falei de religião, eu não falei de nada. Eu falei, um homem abusou da fragilidade de uma mulher. Mas ela convidou, ela quis. Abusou. Ele não conhece ela. Não deveria ter se engajado também. Não devia ter. É um carro de uma estranha. Mas ele é um mendigo, ele dorme na rua. Então, que assuma que ele estava em surto, que assuma que ele é uma pessoa desequilibrada, que a sociedade assuma que ele estava desequilibrado, porque então o Estado falhou, porque ela não teve segurança pública. Ela estava com desequilíbrio emocional, ou seja, tem que ser considerado isso. Ela não pode ser culpada da atitude dela. Ela estava na presença de uma parente, da mãe do marido dela. O marido dela resgatou ela.
era uma coisa que pertencia a eles. Não, eu estava errado e eu só estava criticando porque ele era negro, porque ele era pobre e porque ela era evangélica. Gente, as pessoas misturam todos os assuntos e não levam em consideração o sofrimento das pessoas depois do evento. Nossa, eu não posso nem imaginar o quanto que a família dela, porque ela tem filho, né? O marido nessa situação que teve que perder o emprego, tá trabalhando em outra coisa porque não consegue ir trabalhar. Ela mesmo que vai ficar o resto da vida, a imagem dela ela tem uma filha que vai crescer com essa história. Então, é por isso que eu gosto de falar, e às vezes as pessoas, assim, eu sou também criticada, porque eu sou uma pessoa que tem muita opinião forte. E eu não gosto de ver quando as pessoas usam meme desse ocorrido. Eu acho, assim, uma coisa tão... Como pessoa da sociedade, a gente não deveria estimular isso, sabe? A gente deveria se pôr, porque a gente tem um poder. A gente tem um poder de mudar certas coisas. E como que a gente muda? Voz. Não fazer de conta que não tá... não é comigo, não tá acontecendo. Não é com você, não tá acontecendo. Então, não faça piorar a condição de uma pessoa que tá acontecendo. Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no Instagram, onde eu falo o seguinte. As pessoas querem muito saber quais são os seus propósitos de vida. As pessoas querem combater muito alguns assuntos que não são pertinentes a uma ou duas pessoas, que diz muito respeito à própria raça humana. Assim. Sim. A gente está saindo de uma pandemia, nós temos aí uma nação toda em guerra lá na Ucrânia, sofrendo, pessoas desalojadas, sofrendo, perderam a sua história, sua vida, seu patrimônio, perderam, sabe, a sua dignidade. Nós temos a China lá, né, passando por mais de 40 milhões de pessoas sofrendo, perdendo liberdade, perdendo tudo. Aqui no Brasil, a economia alterou a vida de tantas pessoas. O mundo todo sofreu, no Canadá, Estados Unidos, a Itália está sofrendo de novo. Nós temos tantas situações e as pessoas ainda se pegam em questões de sexualidade, machismo, orientação sexual, discriminação religiosa, sabe? Então, no meu vídeo eu digo assim, ó, o grande propósito de tudo isso é que a gente saiba amar. Não só amar o amor romântico, mas saiba amar um filho, que não é só dizer sim para tudo e tentar dar tudo aquilo que nossos pais não conseguiam dar, ou permitir que ele faça tudo que a gente não conseguiu fazer. Amar é educar, é mostrar o valor da vida, é ensinar o caminho para que eles batalhem caso a gente não esteja perto deles, é ensinar a respeitar o próximo. É amar quem precisa, sabe? Amar quem não seria amado. Respeitar quem não seria respeitado, estender a mão para aquele que não é visto, para aquele que é invisível na sociedade. E evoluir para conseguir amar ainda mais. O grande propósito do ser humano é evoluir, porque nós temos condições de evoluir ainda mais. Mas o ser humano confunde um pouco o que é essa evolução. A evolução não é da tecnologia, a evolução não é de mandar spaceship no espaço, na Lua, descobrir se tem outras vidas. A evolução da gente é no interior da gente mesmo. É no valor da nossa qualidade como ser humano. Exato. Por isso que eu digo para ti, eu acho incrível como ainda no século XXI, quando eu estou fazendo live sobre relacionamento e as pessoas fazem perguntas básicas ainda. É traição ficar falando, trocando nudes com alguém desconhecido no celular? É traição. Não, mas eu nem conheço, é brincadeira. Não, é traição. É traição pelo seguinte... Eu vou falar também uma coisa. Tu tem que mentir, porque tu tem que esconder, porque tu tem que falar da tua intimidade que diz respeito à tua esposa, ao teu esposo. É traição. Por que eu não falo de mulheres? Porque a gente sabe que tem mulheres que traem, que erram, que mentem, que fazem. Por que eu não falo dela? Porque é uma grande minoria. E porque isso um homem adulto tem que saber lidar. E porque a grande maioria das mulheres não tem voz nenhuma. Eu não falo que o ser humano é perfeito, eu não falo que eu sou perfeito, mas eu tenho certeza que existe uma forma melhor para que as pessoas se tratem e se respeitem. E isso é evolução. Com certeza. Isso é evoluir. Acredito nisso também, sim. Eu não vou demorar muito, não, porque eu tenho tanta pergunta ainda para te fazer, e eu sei que hoje é sábado, né? Aí, pode fazer. Posso fazer? Posso vai lá, continuar aqui, então? Aqui eu tinha a pergunta. Cafezinho aqui. Eu só vou pegar um cafezinho brasileiro aqui para eu conseguir falar. Peraí. Vai lá. Enquanto isso, gente, para vocês que estão aqui no podcast, live com a gente, eu convido vocês a chamar seus amigos para cá, porque o assunto tá bom demais. Opa! Aqui, ó.
O tempo tá bom aí? Oh, que linda, adorei. Essa aqui é a minha filha, eu e a minha filha. Lindos. Então, vem cá, pode descontrair um pouco esse papo de amor, de sexo, de tudo que tá acontecendo. Tu falou que tu canta, né? Eu tento. Vamos dar uma pausinha para os teus convidados que estão aqui na live também. Vamos fazer assim uma live mais assim descontraída. Assim, eu não quero te colocar no inconforto, tá? Não. Mas você consegue cantar uma coisinha pra gente? Deixa eu tentar, peraí. Tá. Olha, gente, chama lá que você vai cantar pra gente. Já que o nosso tema é relacionamento, eu vou cantar uma musiquinha que reflete muito aquele amor puro de enquanto as pessoas estão cuidando um do outro. Que lindo. Porque eu acho que o grande barato dos relacionamentos é tu ser cuidado por alguém que é feliz só em te cuidar. Sim. Não é pelo que tu faz, mas é gostar, ficar feliz pelo que tu pode fazer pelo outro. Então essa música diz muito disso, assim, muito de um amor saudável, natural. Que lindo. Ela diz assim, ó. Gente, compartilhem. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, para esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre. Sempre, sempre. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Nossa! Eu acho... Que lindo! Eu acho que essa música diz muito sobre isso, muito sobre relacionamento, onde as pessoas se apoiam, sentem saudade de verdade. Os casais, eles ficam muito preocupados com relação a algumas coisas românticas, sendo vinculadas exclusivamente ao sexo. Quando o sexo ele é consequência de uma vida romântica e não o contrário. E o romantismo não é uma coisa emocional, melosa, como os homens falam. O romantismo, na realidade, ele é a expressão da admiração e da importância que tu tem pela outra pessoa. Então tu não precisa ser romântico, meloso, porque as mulheres gostam muito, a grande maioria das mulheres preferem um homem mais engraçado, um homem que divirta, que elas possam dar risada, que possa passear, brincar, do que propriamente um homem meloso que traz rosa o tempo inteiro, chocolate o tempo todo, e fica lá chorando e mandando mensagem. Elas gostam de se divertir, elas gostam de ser leves, elas gostam de brincar também. Então, isso também é romântico. Quando tu lembra de uma data e traz um presente, faz uma brincadeira, não adianta trazer um vinho caro, uma joia cara, numa data específica, e todos os outros dias a mulher não é tua prioridade, ou o homem não é tua prioridade. Verdade. Então é mais fácil trazer um único bombom num dia do dia dos namorados, no dia do aniversário, mas todos os outros dias tu colocar ela em primeiro lugar. Isso é muito mais romântico. Então, deixa de sair o tempo inteiro com a mulher para sair com os amigos, para ir para um bar, para tomar cerveja, para jogar bola, para ir para um esporte, para fazer isso, aquilo. Aí, nas datas especiais, quer levar a mulher para jantar. Aí não sabe qual é a comida preferida da mulher, não sabe escolher um vinho. Tu vê no shopping, muitas vezes no final de semana, a mulher tá vestida com uma roupa bonita, ela fez a unha, ela foi no salão de beleza. É caro ser mulher, é caro cuidar do cabelo, é caro cuidar da pele, é caro cuidar da unha. Aí a mulher tá lá vestida como uma mulher adulta, bonita, encantadora pro seu namorado, e o namorado tá de tênis, bermuda, boné e camisa de time de futebol.
Eu te chamo de Alex, eu te chamo de Luiz, né? Luiz Alex. Deixa eu te falar uma coisa, sabe? Eu tenho amigos que riem muito de mim porque eu falo assim, quando o cara chama pra vamos num date? Vamos. Onde você quer ir? Aí eu falo assim, onde que a gente vai? Eu falo assim, vamos tomar só um café? Eu falo, eu não sou mulher de café, não. Se quiser me conhecer, você planeja, a gente vai, senta no lugar, a gente toma um tempo para bater um papo, a gente pode almoçar, jantar, ou tomar um vinho, uma coisa assim, mas não sou mulher de café, não. Por quê? Café é Tu falou uma coisa, olha, tu falou uma coisa. Eu tenho um vídeo que o pessoal deu muita polêmica pelo seguinte. Mas todo mundo me critica. Não, olha só. Todo mundo acha que tá errado. Deixa eu elucidar uma coisa sobre isso. Já que isso é muito importante. A mulher, para sair, ela vai gastar R$150 de salão de beleza. Uhum. Ela vai se maquiar. Sim. Ela vai se depilar. Ela vai gastar R$400, R$500 no salão. E às vezes ela até quer comprar um vestido novo, uma camiseta nova, um sapato novo. Vai comprar uma roupa nova. Para sair com um rapaz de calça jeans e camiseta, aí ele quer pagar um café. E muitos ainda acham moderno sair para comer um lanchinho, um petisquinho, um choppzinho e ainda querem dividir a conta. Porque a mulher agora é empoderada. Meu amigo, tu tá tendo oportunidade de sair com uma mulher que achou que tu valia a pena. Ela sofrer no salão de beleza, ela gastar dinheiro com roupa nova e tu ainda chega no restaurante, não gastou nem para comprar uma camiseta nova. E tu ainda acha caro pagar o jantar e quer dividir, tu não é homem, tu é um menino. Tu é menino. Aí a mulher se prepara pra estar com um homem e tu tá pensando em voltar para jogar videogame. Então. Não é coisa de homem adulto. Não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Tem a ver com realidade, com maturidade, com respeito. E outra coisa também que eu faço, né? Isso é de mim, porque faz assim 9 anos que eu estou solteira, eu tento namorar, não dá certo. Eu quero conhecer uma pessoa, mas conhecer a pessoa realmente por dentro, de trocar ideia e tal. A pessoa fala, vamos só ficar? Eu falo, se eu sirvo para ser uma ficante, eu sirvo para ser uma namorada. Então aí eu vou te dizer. Tem muitas mulheres hoje que elas estão muito bem com elas mesmas. Elas estão resolvidas. Porque existe diferença entre solidão e solitude. Sim. Tem muitas mulheres que amam a sua própria companhia. Eu amo. Elas não têm mais paciência por um homem imaturo, dependente emocional, inseguro, com ciúme de... Não é atraente, é inseguro. Aí, olha só, a mulher conhece alguém lá há 15 anos, é amigo dela. Aí ele começa a namorar. Aí ele tem ciúme do amigo que a mulher já conhece há 15 anos. Meu amigo, ela já conhece ele há 15 anos. O que tinha para acontecer já aconteceu. Não é tu que chegou agora, faz um mês na vida dela, que vai dizer para ela se ela pode continuar falando com o amigo ou não. Sim. Então, essa insegurança masculina afugenta a mulher que já amadureceu emocionalmente do homem que é menino. Mas também vai vice-versa, né? Porque, tipo assim, teve casos comigo que eu comecei a conhecer uma pessoa e ele tinha muita amiga mulher. Aí o que aconteceu? A forma de se relacionar com as meninas, mulheres, ali, as amigas, era quase a mesma forma que se relacionava comigo. Então a única coisa que mudava é que o beijo era na boca. Porque ali fica ali agarradinho, não sei o quê. E isso incomoda um pouco, porque eu não quero ver o meu namorado ficar ali agrudadinho com amiguinha, então... Mas aí a questão que eu te falei da prioridade, do discernimento, do constrangimento. Existe uma postura madura quando a gente diz assim, ó, que a mulher gosta de se sentir segura, protegida pelo homem. A gente não está falando dela se sentir protegida de um acidente, de um assalto. É protegida na sua honra. Ela não vai ser exposta, ela não vai ser deixada de lado na frente dos amigos. Se sentir segura com relação à sua prioridade, que ele não vai estar dando liberdade para outras pessoas, porque tem homens que às vezes começam a se relacionar, mas eles não querem assumir a responsabilidade por aquele relacionamento. Como se eles fossem fechar portas para outras mulheres. Exato. Então, eles não querem nem divulgar nas redes sociais que estão se relacionando. Cada um deve decidir para si o nível de envolvimento que vai ter. Então, dependendo da tua autoestima, tu não vai aceitar que te trate de uma maneira inferior ao que tu já te trata. Se aquela pessoa perceber esse limite,
e respeitar esse limite, ele vai saber andar contigo. Mas tem muitos homens que não conseguem viver nesse limite. Não, porque o machista vai falar assim, não, tu tá mandando, tá querendo mandar em mim na minha forma de ser. E não é assim, né? Eu acho que eu passei através de todas as perguntas e um pouco mais hoje na entrevista. Mas a única coisa que eu queria saber é se você tem mais alguma coisa para dividir com as mulheres, porque depois o vídeo vai estar lá no YouTube também, né? Vai estar no TikTok, em outras redes sociais, e para as pessoas que vão estar vendo o vídeo, se você tem alguma mensagem, porque já que a gente falou muito de amor, de autoestima das mulheres e tudo mais. Se o Psy, cantor lindo, maravilhoso, tivesse que deixar uma mensagem gravada para as próximas gerações que vão vir também, para sua filha, para todo mundo, assim, qual seria a mensagem? Relacionem-se com uma pessoa que vocês tenham prazer em compartilhar a vida de vocês. Pessoas que valorizem a alma de vocês, o entendimento, a visão que vocês têm do mundo. Porque a questão física é fácil de resolver. Não relacione-se com alguém para mostrar para os outros que tu prosperou fisicamente ou financeiramente. Mas relacione-se com alguém que entenda o seu pensamento, a sua visão, a sua alma. Que saiba discernir quando você está triste, que saiba ter prazer na sua companhia antes de ter prazer na relação sexual. Uma pessoa que compreenda as tuas limitações. Uma pessoa que se exponha. Ame alguém que se expõe para ti. Que não cria barreiras, que não finge, que não oculta. Uma pessoa transparente para ti. Seja parceiro de quem anda contigo, de quem prioriza a tua vida. Seja parceiro de quem é sincero, de quem te diz não com naturalidade pro teu bem. Porque às vezes tu vai estar com alguém que diz sim para tudo, essa pessoa não está sendo sincera. Essa pessoa não torne ninguém dependente emocional. E não se aprisione emocionalmente. Não tente restaurar uma pessoa que não se permite ser restaurada. Não crie para ti a missão de fazer alguém feliz quando tu mesmo não está feliz. Se tu quer que alguém te ame de verdade, então aprenda como você gosta de ser amado, se amando. Se você souber se amar, você vai saber o que esperar do outro. Se você for feliz com você mesmo, a outra pessoa vai ser feliz com ela mesma. Não coloque no outro a responsabilidade de te fazer feliz. Para que o outro não te exija a responsabilidade de fazer ele feliz. Porque daí tu vai ter que abrir mão das coisas que tu gosta para viver só pelo outro. O amor verdadeiro é uma questão de compartilhar, de evoluir, de crescer, de admirar, de respeitar. É importante o perdão. As pessoas falam muito sobre o perdão. Mas um lugar onde tu tem que estar perdoando o tempo inteiro é um lugar onde não se aprende nada. Porque tu perdoa, mas não aprende. O perdão, ele é uma questão de nobreza. Mais aprender, evoluir e parar de pedir perdão é uma questão de sabedoria e inteligência. Então, respeitem-se, se amem, não se comparem com ninguém. Cada pessoa tem uma personalidade, uma beleza, uma estrutura. Cuide da sua saúde, não pela aparência, mas para que tu viva uma vida confortável com a sua saúde. Não acredite em tudo que você ouve e não tire a música da sua vida. É isso que eu queria deixar aqui para vocês. Que lindo! Que lindo! Olha, meu coração, ele não estava errado sobre tudo que você estava passando ali. Eu tenho uma honra enorme de ter tido você aqui no podcast hoje. Eu te agradeço pelo convite. E vamos continuar essa entrevista, porque tem gente que está falando assim, não acaba não, fica aqui. Mas a gente vai fazer uma próxima, talvez em inglês, porque você também manda super bem no inglês. E eu tenho muitos amigos, muita gente aqui me cobrando eu fazer episódio também. Então eu agradeço muito, Luiz, Alex. E para quem não conhece, vai lá, apresente, se fala só, lá no podcast. Começa a seguir ele, o trabalho dele é maravilhoso. É uma das pessoas que a gente tem que ouvir para se inspirar cada dia, e a gente fala de evolução emocional, espiritual e tudo isso, e eu acho que você tem uma plataforma maravilhosa, que está ajudando muitas mulheres por aí, homens também, pessoas, a se evoluir, a ver a vida com amor, a ver a vida com compaixão, com empatia. Eu que te agradeço o convite, fiquei bem feliz. Vamos agendar, sim, sempre que tu precisar, conciliando a agenda. A Roberta aqui tá falando, que pena que vai acabar. Você podia acabar com uma musiquinha, mais uma então? Vamos lá? Vamos acabar com uma musiquinha. Eu só vou pedir o seguinte, que o pessoal, se o pessoal quiser me seguir, @luisalex.real em todas as plataformas. Se quiser agendar uma sessão comigo, explicar um pouquinho, eu sou terapeuta comportamental, trabalho com psicanálise, eu trabalho com terapia de comportamento, com traumas,
pessoas que sofreram com relacionamentos, pessoas que querem restaurar relacionamentos, pessoas que estão com depressão, ansiedade, enfim, querem uma ajuda para equilibrar a vida, para ter uma vida emocional mais saudável. Pode me chamar lá no Instagram, a gente agenda, eu falo da minha agenda. Vai ser uma alegria poder atender todo mundo lá. Continue me seguindo nos meus vídeos, me apoiando, porque muitas vezes os machistas vão lá e querem criticar e já tiraram 2 ou 3 vídeos do ar, depois as plataformas colocam de novo, porque eu tenho muito apoio, viu? Tanto da equipe do TikTok quanto da equipe do Kawaii. Eu tenho muito apoio da equipe deles, porque são vídeos que trazem, assim, segurança para a vida das pessoas. Agora tem do podcast também. E agora tem no podcast também. Tá bom? Então, olha só, agradeço, muito obrigado. Me chama quando tu precisar. Eu que agradeço, conta comigo. com certeza. Vou estar aqui à tua disposição. Eu vou tocar uma música minha, então, que eu fiz para minha filha quando a minha filha começou a namorar. Opa, vamos lá. Que ela gravou. Quem quiser procurar essa música, chama Contar o Tempo, tá lá no Spotify, é só procurar lá Luz. Contar o Tempo, tá lá no Spotify a música, tá no YouTube, tá no Instagram, se quiser puxar lá também. É uma música que eu fiz para minha filha quando ela começou a namorar um pouco antes da pandemia, e aí ela gravou comigo, é linda a voz dela, quem quiser conhecer, vá lá no Spotify, conheça, que a minha filha canta demais. Que lindo. E a música diz assim, ó: não dava conta da falta que faz o som do seu bom dia e de coisas banais, não ouse desfazer a imagem que eu tenho de você. Não ouse desfazer a imagem que eu tenho de você. Que lindo. Contar o tempo que agora sobra. Se eu me esqueço, você não me cobra. Essa lembrança, ela não combina. Mas feche os olhos agora e imagina assim. A gente assim. A gente já deu certo e como a gente vai até o fim. Uau! Então, quem quiser conhecer as músicas que eu fiz lá com a minha filha, essa música lá, vai lá no Spotify, chama Contar o Tempo. É uma música que fala de um casal que começou a namorar num dia, na sexta-feira, e na segunda-feira começou a pandemia e eles tiveram que ficar apartados por meses. Nossa. Então a música fala disso. Muita luz, muita alegria para tua vida, muito sucesso, conta sempre comigo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, do fundo do meu coração, e a gente vai se falando sim, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Desculpa, mas eu tenho que ir, ele também tem, mas a gente volta. Não beijo para esqueça todos. de seguir podcast Sex in Toronto City. No YouTube, os vídeos já vai estar aqui, sabe? Cortou um pouquinho, mas a gente vai fazer uma montagem com a equipe de produção, vai montar tudo direitinho. Vamos colocar ele cantando sim. E eu queria ver essa foto, tá perfeita, gente. Não tá ele assim com a guitarra segurando? Esse cantor inteligente. Nossa Senhora! Sortuda, qual que é o nome da namorada mesmo? Andressa. A Andressa, tu tem sorte, mulher, ó. Mas deve ser uma mulher porreta também, né? Ela é fantástica. Então tá, um beijo, gente. Fomos!